Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de futebol americano, beisebol, basquete, entre outras modalidades. Antes de tudo, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, seu comentário, compartilhar esse conteúdo, né? Temos menos de 50 inscritos para bater 1.700 aqui no YouTube, então se vocês puderem se inscrever, me ajuda pra caramba. Essa é uma semana que tem muito conteúdo nesse vídeo, então um vídeo longo, vou falar de 17 jogos entre BFA e Brasileirão. Então, se vocês puderem se inscrever, compartilhar para talvez um pessoal que não conhece meu canal, conhecer um pouco mais do conteúdo que eu faço, o trabalho que eu faço também de análise de todos os jogos, vai me ajudar pra caramba. Não vou me estender demais, a gente tem, como eu disse, 17 jogos para comentar. Vamos começar falando pelos jogos da BFA. A gente vai ter o jogo entre Cavalaria 2 de Julho e Sergipe Redentores. É um duelo muito interessante, a Cavalaria tá 2-1, o Redentores tá 1-2. E é um jogo que eu tô bem curioso para ver, porque o Redentores teve aí uma mudança, né, na posição de quarterback. Teoricamente, a gente já deve ver essa mudança nesse jogo. A equipe teve a contratação do Devon LeShore, né, que chegou aí essa semana, né, ou depois do jogo do Mariners para a equipe do Redentores. É uma mudança que eu acho bem arriscada, sendo bem sincero. Nessa altura do campeonato, vamos dizer assim, você trocar de quarterback, né? A equipe já estava meio que dividindo as responsabilidades entre o Matheus e o Peterson, né? Então você faz mais uma mudança, traz um cara que não estava trabalhando com esse elenco. O pessoal até comentou um pouco sobre os highlights dele e tudo mais. E para mim o problema é você trazer o cara tão em cima, né, para um jogo. E depois que o campeonato já tá num momento mais pegado para a equipe, né? Mas essa equipe do Redentores, ela de certa forma, eu fico muito curioso, porque foi um time que estreou muito bem, né? Fez 40 pontos contra os Jangadeiros, depois saiu zerado contra o Carrancas, contra o Mariners não conseguiu operar. Então vamos ver como que essa mudança vai trazer para esse ataque, né? Será que vai ser um ataque que vai ser limitado de jogadas por conta de um QB novo? Será que vai conseguir fazer alguma coisa diferente? Porque no último jogo foi um ataque que ficou limitado a 64 jardas. Então, eu entendo o porquê dessa mudança. Eu acho que existiu ali uma certa pressa para tentar esse ano impactar. Mas eu não sei se eu teria tomado essa decisão. Mas, claro, o time analisa tudo. Podia ser um cara que o time já estava conversando antes e tudo mais. E de certa forma, eu não sei de regulamento da BFA como que fica a situação agora dos outros dois americanos, né? Porque você já tinha o Lamarcus, já tinha o Marcus Peterson. Não sei se você pode ter um terceiro, né? Ou se só 2 dos 3 vão poder jogar. Se eu não me engano, eu acho que só 2, né? Então vamos ver como é que a equipe vai balancear isso. Olhando para a defesa do Redentores, né? Uma defesa que vai ter que aparecer mais fisicamente, vai encarar um Cavalaria que teve o melhor jogo do seu ataque, um time que, principalmente passando a bola, conseguiu achar muitos espaços. Então vai ser um jogo desafiador para essa defesa também, porque vai pegar essa Cavalaria empolgada depois da vitória que teve contra os Jangadeiros. E é um time que tem que reduzir faltas, né? Foram 12 faltas no jogo do Mariners. Então, com certeza, olhando aí para o aspecto de faltas, num jogo que pode ser mais parelho, Redentores tem que ficar muito ligado para não dar esses tiros no pé. Falando da Cavalaria 2 de Julho, né? O fé no cavalo, né? Como o pessoal tá brincando durante toda a competição. Inclusive, queria deixar registrado aqui que o mascote da Cavalaria, que eu vi naquele jogo, que eu acho que foi o jogo do Carrancas, cara, que mascote sensacional. Ele, cavalo com shape aesthetic gigante. Mas falando do jogo, que é o que realmente importa, como eu disse, um ataque que veio da sua melhor partida, um time que, além do Irving, a gente viu o Felipe também aparecendo muito bem no último jogo. Foram 8 recepções para mais de 100 jardas. Mas a equipe tem que tomar alguns cuidadinhos, né? Tava controlando bem o jogo contra os Jangadeiros, tirou vantagem ali das ausências que a equipe teve. Mas do terceiro quarto, né? Da metade do final do terceiro quarto e o quarto período, foi um jogo que ficou muito emocionante sem necessariamente precisar. A equipe pontuou, né? Inclusive, eu falei da importância do Irving ali naquele momento, porque foi um touchdown que segurou o Jangadeiros, né? Teve o turnover forçado pela defesa, mas não precisava ter sido tão emocionante aquele jogo. Então, acho que a equipe pode ter um pouco mais de cuidado, trabalhar melhor esses errinhos mentais que a equipe teve dos dois lados da bola, e vai ser um desafio interessante para essa defesa, porque vai encarar um ataque que a gente não sabe se vai mudar muito, se vai mudar pouco. Quanto do Lester a gente já vai ver efetivamente de mudança. Não era um cara tão móvel, mas
pode trazer um pouco disso, talvez, no jogo, né? A velocidade dos caras lá ela é um pouco diferente mesmo, mas vai ser um duelo interessante. E os Special Teams podem ter um papel importante para essa partida, né? São duas equipes ali que têm bons e maus momentos nos Special Teams, então vai ser um duelo bem interessante para a gente olhar. Mas eu dou um pouco de favoritismo para a cavalaria, porque a mudança tão abrupta de quarterback pode pesar, né? E pode pesar mais pro bem, mais pro mal do que pro bem nesse momento. Passando agora para a Conferência Centro-Oeste, a gente vai ter Porto Velho Miners e Sorriso Hornets. Um jogo que, para mim, a gente tem um favorito bem estabelecido, que é a equipe de Sorriso, que jogou bem contra o Arsenal, conseguiu, depois de um começo ali que o Arsenal conseguiu fazer algumas coisas, a defesa se achou, controlou, não deu mais espaços ali para o ataque comandado pelo Dandan, anulou bem ali o americano também da equipe do Arsenal, e viu um ataque que foi se soltando, foi conseguindo ali ter suas jogadas de 6, 7 jardas, suas jogadas explosivas também com o passar do jogo. Como eu falei, o Heitor comandando esse time, a gente e a Bela como coordenadora de ataque, você vê um pouco a cara do que era o Vailers, que o Heitor era o coordenador de ataque, mas é um time diferente, tem peças diferentes, mas a gente vê muitas coisinhas parecidas no estilo de jogo, né? Então ele tem um QB que faz isso, né? Que é o Caio César, que teve uma partida boa, é um cara que traz versatilidade, pode correr também com a bola, então é mais uma oportunidade para ele se desenvolver com seus recebedores em tempo de jogo, obviamente. É uma partida para você, de repente, testar algumas coisas, mesmo jogando fora de casa. Eu acho que o Miners não deve aprontar, vamos dizer assim. É uma equipe que tem potencial, tem um ataque que, se jogar de forma rápida, pode produzir, pode conseguir punir você um pouco mais, mas eu não vejo a defesa conseguindo parar esse ataque do Hornets. Então é um jogo que o Hornets, de repente, pode se permitir testar algumas coisas, inclusive no Special Team, né? Uma equipe que arriscou bastante contra o Cuiabá Arsenal. Tem que ver até quando esse time vai querer ser tão agressivo em Special Teams. Uma coisa é você, de repente, tentar uma sidekick e errar contra o Hornets, outra é contra o Hawks ou contra um outro adversário ali no momento de playoff. Então é uma situação para a equipe também entender a melhor hora de usar. Mas a gente tem um favorito muito claro para mim nesse jogo, né? Para a equipe do Miners, eu acho que é uma oportunidade para você tentar ser melhor nas 3 fases. Na estreia contra o Hawks, apesar do touchdown, o ataque sofreu vários turnovers, teve o fumble retornado para touchdown, a defesa não conseguiu achar formas de parar um ataque que tinha tanto potencial vertical quanto em passes, tanto em produzindo pós-recepção. Então, é um jogo para esse Miner ser testado novamente, né? Eles vão se testar, mas a gente tem um favorito muito claro para mim, que é o Sorriso Hornets, né? Eu falei da defesa, que realmente foi uma defesa que deu poucos espaços para o Cuiabá, depois que se adaptou, conseguiu forçar turnovers em cima do Dandan, vai encarar um quarterback que tem um passe rápido, então é um desafio interessante, mas para mim a gente tem um favorito aí bem claro para esse jogo. Ainda na Conferência Centro-Oeste, né, a gente vai ter Rondonópolis Hawks e Cuiabá Arsenal, né? O Hawks está com uma campanha de 2-0, inclusive saiu o vídeo lá no Instagram, um cortezinho daqui do YouTube, onde eu falei dessa defesa do Hawks, que já produziu 28 pontos, né, por si, né, contra um Cuiabá Arsenal que está 0-1, que começou bem o jogo, mas não teve ritmo para segurar o Sorriso Hornets, e vai ser um desafio muito interessante. Eu acho que o Dandan no comando desse ataque tem altos e baixos, é um cara que pode mover as correntes, mas talvez tenha arriscado demais, né, em momentos ruins na estreia. Tem o Fletcher, né, nessa equipe, né? Então eu acho que você pode de repente usar ele mais, desenhar mais algumas coisinhas ali para colocar a bola na mão dele mais rápido, para você tentar produzir. Usar mais os seus running backs no jogo aéreo foi uma coisa que funcionou bastante no primeiro tempo contra o Sorriso Hornets, então a equipe pode, de repente, não precisar do Dandan em passes médios e longos, né, tirando situações ali muito claras de passe, ou, óbvio, com o desenho da partida ou das jogadas. E a defesa vai ter um desafio interessante, que vai encarar um ataque que tem JT Jenkins aparecendo muito, que o jogo terrestre fluiu um pouquinho mais no último jogo, mas que eu acho que tem que trabalhar bastante, então pode ser mais uma oportunidade para essa área do Hawks se provar no jogo terrestre. O Zanquim começou muito bem, é um menino novo, né? Tá com um corpo de recebedores bem interessante, mas também tá distribuindo bem a bola, principalmente ali próximo da red zone, e tá conseguindo achar o tempo certo. Eu acho isso muito, muito bom para ele, né? A gente viu ele aparecendo um pouco mais ano passado nessa equipe do Hawks, esse ano ele tá com um papel talvez um pouco mais de protagonista nesse elenco, mesmo
outros caras aparecendo bastante. Eu acho que ele tem um potencial para ser um quarterback que vai chamar muita atenção. E inclusive ele passou para quatro recebedores diferentes tiveram touchdown, né? Então isso obviamente é um mérito para ele. Mas desse jogo eu acho que é isso, né? Falei dos field goals para a equipe do Arsenal, que apareceram bem contra o Hornets. Então uma equipe que pode se posicionar bem e conseguir capitalizar, mesmo que sem ser um touchdown. Mas é um jogo para mim que o Hawks é favorito, é uma equipe que está empolgada, né? E vai encarar um Arsenal que tem bons jogadores, tem veteranos, tem o Igor Mota ali também, que a gente viu dobrando no ataque e na defesa, mas que eu acho que o Hawks tem mais bola para ganhar. Indo agora para a Conferência Sudeste, a gente vai ter Cruzeiro Futebol Americano contra Galo Futebol Americano, né? Vamos ter o clássico aí agora no futebol americano. A equipe já se encararam algumas vezes, mas a gente vai ter esse Cruzeiro que está 1-0 contra esse Galo que estreia na BFA, né? O Galo que mais um ano se propôs a jogar Brasileirão e BFA com o mesmo elenco, mais algumas mudanças, né? Pelo que a gente sabe, pelo que a gente viu ano passado. Uma dessas mudanças que eu quero entender é se o Lucas Caravita vai ser o quarterback titular, né? Ao que tudo indica, sim, né? O Galo não anunciou nada até o momento dessa gravação. E não sei se o Cota joga, o Miguel tá em fase final de recuperação, pude falar com ele estava no jogo lá do Rio contra o Flamengo, né? Tava lá como reserva, mas ele falou que ainda tá no processo final de recuperação. Então eu imagino que o Caravita vá ser o titular mesmo, e acho que precisa ser ele para desenvolver a química com os recebedores, né? No jogo do Brasileirão contra o Flamengo, a gente viu ele perdendo algumas janelinhas ali com o Marlos, principalmente, acho que foram as que mais me chamaram a atenção, mas que ele ainda tem que desenvolver um pouco melhor esse time com esses recebedores, e você só vai desenvolver esse time em jogo, né? Eu sei que o treino é importante, a gente sempre fala disso, né? O que você faz no jogo é o que você faz no treino, mas eu acho que o jogo, a pressão e tudo mais, você consegue desenvolver mais essa química, que eu acho que é o que falta só pro Caravita com esse elenco, com esses recebedores da equipe do Galo, né? Vai ser um jogo de matchups interessantes, porque o Cruzeiro sofreu no jogo terrestre contra o Tubarão Encerrado e o Galo correu muito bem com a bola, com o Geller e com o Ariel, e ainda tem o Prince ali como running back 3, e tem uma OL espetacular também para correr com a bola. Então é um ataque que, se de repente o jogo aéreo engasgar, você pode recorrer ao jogo terrestre, ou você pode usar o jogo terrestre para aproximar o adversário e passar mais a bola. O ataque do Galo é bem completo nesse aspecto, né? Então você pode se permitir fazer mais coisas quando você tem um time tão bem montadinho, né? Do Cruzeiro, né? Falando um pouco desse ataque, né? O Javar, a gente viu algumas coisas boas dele, né? Conseguiu conectar 2 passes para touchdown, mas a gente não viu o ritmo desse ataque do Cruzeiro, né? Foi um time que capitalizou quando seus special teams roubaram a bola, né? Deixaram a equipe ali já na red zone, e a equipe transformou isso em pontos, e obviamente tem muito mérito nisso, porque foram os 2 touchdowns que garantiram a vitória. Mas a gente não viu um ataque ritmar. A gente não viu nenhuma campanha longa, e isso também é um fator pro Galo, porque a gente não viu isso contra o Flamengo. Mas a gente tem uma defesa do lado do Galo que tem mais potencial para causar esses turnovers do que a do Cruzeiro, né? E o ataque do Cruzeiro... como que eu vou dizer, né? E o ataque do Cruzeiro, ele tem mais chances da gente ver ali, de repente, a defesa do Galo se sobressaindo, né? Porque falta o ritmo, o jogo terrestre não encaixou tão legal, né? A gente vê que o Cruzeiro tá se achando ainda muito... Vai demorar para se achar, né? Porque teve algumas mudanças, e o quarterback é a maior de todas, né? Eu falo também, assim como o Caravita, eu acho que o Javar, ele precisa de tempo de jogo com esses caras, né? Só que, né, o Cruzeiro só tem a BFA, né? Então é um tempo mais curto para ele se adaptar a esse jogo. Mas a equipe tem toda a motivação da vitória contra o Tubarão Encerrado, né? Jogou fora de casa, conseguiu a vitória ali por 1 ponto. Sua defesa fez valer na hora que você mais precisou, né? Então é uma defesa que também sabe o que o Galo pode fazer de bom ou de ruim e tem que estar pronta, né? Tem ali uma comissão técnica bem experiente também para trabalhar contra esse ataque do Galo. Mas o Galo é bem favorito para esse jogo, né? O Cruzeiro também tem que olhar um pouquinho mais para as faltas, né? Que tiveram um peso na campanha do Tubarão Encerrado, que virou o segundo touchdown. Então, ficar de olho nessas coisinhas. Vai ter que fazer um jogo ali praticamente sem erros para poder vencer o Galo. Mas para mim o Galo é bem favorito contra o Cruzeiro também nesse jogo. Indo agora para Itajaí Almirantes e Timbó Rex, né? O Itajaí Almirantes está 1-0, o Rex está 2-0.
né, as equipes invictas aí dentro da Conferência Sul. Para quem talvez pergunte, ou para quem talvez queira saber, ou para quem já me perguntou sobre a questão dos jogadores do Croco que saíram, muita gente falou que eles foram para o Itajaí Almirante e tudo mais, eu vou ser bem curto. A gente não teve confirmação direta da equipe do Almirantes até o momento que eu estou gravando, nem dos jogadores, né? Então, mas eles já estão postando coisa, treinando junto, beleza. Quando tiver uma confirmação, 100% confirmado, inscrição talvez deles ali no site da BFA, a gente pode falar. Até esse momento, eles não estão com a equipe do Almirantes e eles não jogam nessa partida contra o Timborrex, caso eles estejam lá já, porque eles não estão inscritos. Então, desse assunto é isso, vou voltar a falar um pouquinho mais quando for falar do jogo do Croco. Outro jogo que a gente tem um claro favorito, Timborrex, né? A equipe venceu bem no seu primeiro jogo, contra o Santa Maria Soldiers, conseguiu achar formas de jogar bem e conseguir controlar um adversário veterano, um adversário que tinha um ataque com uma certa versatilidade, e o seu ataque conseguiu, e sua defesa teve um papel importante ali, mas seu ataque também foi se soltando, foi se desenvolvendo. O Itajaí Almirantes venceu o Estepos num jogo bem duro, num jogo bem parelho, que o Estepos poderia sim ter vencido aquele jogo. O Almirantes contou ali com um trabalho muito importante dos seus special teams, primeiro para pontuar e depois para se beneficiar de um erro no punch do Estepos para fazer o seu segundo touchdown com o Carrara correndo com a bola. Mas se a gente vê o que a gente viu no primeiro jogo, a chance de ganhar do Rex é muito pequena, porque a gente não viu um jogo aéreo aparecendo. A gente viu o Carrara em jogadas de corridas desenhadas, speed options e tudo mais, que funcionou legal, mas se você não tiver o elemento aéreo contra esse Timborrex, você não vai ganhar esse jogo. Vai ser muito difícil você fisicamente conseguir dominar a equipe do Rex, que era um fator que importava muito, né? Quando eu falei no jogo do Santa Maria Soldiers, mas a defesa apareceu bem, ajustou o front contra um quarterback que era pocket passer e com certeza vai ter um plano de ajuste para um quarterback móvel, né? Então, é uma situação diferente, né? Eu acho que esse ataque do Almirante também pode já ter algumas propostas melhores para esse jogo, né? Do que teve na primeira partida. Mas a defesa também vai ter um papel fundamental, porque vai encarar um ataque que está muito bem encaixado já. O Romário é um dos melhores quarterbacks, se não o melhor QB do Brasil. Então é um cara que distribui bem a bola, tá achando todo mundo nos momentos certos, e que tem um jogo terrestre também, que as mudanças na OL, às vezes a gente vê em algumas jogadas ali que não consegue tanto, mas é um time que tem um ritmo legal. Então, o Rex é favorito, eu acho que o Rex, depois do que a gente viu no jogo dos Soldiers, né, que era a minha maior dúvida, porque a gente não tinha visto o Rex jogar, eu acho que nesse momento ninguém no Sul vai conseguir bater o Rex. Acho que o Almirante, se as mudanças vierem mesmo, né, todo mundo que estava no Croco, o Almirante se coloca numa situação interessante para brigar por essa conferência, mas nesse momento, e vendo o que a gente viu no primeiro jogo, eu acho que para o Almirante ganhar, teria que mudar muita coisa, ou teria que ter um plano muito bom para conseguir anular essa equipe do Rex. Passando para Recife Mariners e Carrancas Futebol Americano, né? O Mariners segue invicto no Nordeste, 3-0, Carrancas com uma campanha de 2-1, vem de um grande jogo, né, onde conseguiu aplicar muito do que queria contra os Imortais, mas vai encarar esse Mariners que, além de estar invicto, está jogando bem. Depois do primeiro jogo contra o Scorpions, que foi um jogo bem amarrado, com muitas faltas, a gente viu o Mariners se soltar, mas no segundo e no terceiro jogo. Teremos a estreia de Carlinhos Bala pelo Recife Mariners, né? Para quem não acompanhou, a equipe anunciou a contratação aí do ex-jogador, né? O cara que é uma figura gigante no Nordeste do Brasil, né? Eu acho que nacionalmente é um cara que tem um destaque, mas lá no Nordeste é indiscutível. A equipe trouxe ele para ser kicker. A gente sabe a realidade, a gente sabe que ele deve ser um cara que vai ser colocado ali em situações bem pontuais de extra point, talvez um field goal ou outro ali, dependendo de como o jogo tiver. Né? Algumas pessoas até brincaram que ele deveria jogar de running back pela velocidade dele, mas eu não sei. Eu acho que esse backfield do Mariners tá muito bem, obrigado, com quem tá lá. E também eu acho que seria arriscar ainda mais um cara que nunca jogou futebol americano, né? Então, brincadeiras à parte, eu acho que o Mariners fez essa jogada para tentar atrair um público, acho que pode dar certo. A gente sabe que não é só isso para movimentar, mas é bom para furar a bolha, né? E você conseguir essas ativações, trazer esses caras aí para falar mais do futebol americano e falar de uma forma positiva, né? Que é ainda melhor. Falando do jogo, vamos falar do jogo agora. Vou começar até pelo Carrancas, né? Que
É um ataque que vai encarar a defesa mais competente que eles tiveram até agora, mas eles ainda são o melhor jogo. Conseguiram usar a melhor forma possível do seu ataque na última partida, né, com o Cip. Então, o Cip conseguiu produzir correndo, conseguiu produzir em passes curtos e conseguiu em campo aberto fazer muito estrago. Não vai ter a mesma facilidade nesse jogo, isso é óbvio. Mas talvez seja a cara dessa equipe nesse momento investir em passe curto, investir em tentar correr em campo aberto, para que seus bons jogadores possam fazer essas jogadas, né? Não está sendo um ano muito bom do quarterback da equipe, me fugiu o nome dele agora, mas vai ser um jogo muito interessante, vai ser um duelo que eu não tô tão dividido, sendo bem sincero. Eu acho que o Mariners ele é favorito, né? Vai encarar um time que tem ali uma defesa que tá jogando bem, mas vai encarar o ataque mais potente também. É o que eu falo, pro Carrancas vai encarar a melhor defesa e o melhor ataque nessa partida. Vai encarar uma defesa que forçou 3 turnovers no último jogo, que tá pontuando em cima de turnover, que tem... Todo mundo tá jogando bem. E tirando as faltas que essa defesa comete, né? Foram 8 no último jogo que eu anotei aqui. É uma defesa que tá jogando muito bem, tá cometendo pouquíssimos erros, né? Então, tanto é que o touchdown no último jogo nem foi da defesa, foi dos special teams ali numa tentativa de field goal. E vai ser um duelo interessante, né? Eu até deixei aqui, né? Que eu falei exatamente isso. A defesa, o ataque do Carrancas vai ter muito trabalho para conseguir quebrar essa defesa, né? E eu não sei se tem, ainda mais que o seu quarterback não está jogando tão bem esse ano, né? Da defesa do Carrancas, eu até deixei anotado, né? Foi uma defesa que só sofreu 10 pontos desde que o campeonato começou. Sofreu 10 na estreia contra a Cavalaria, e esses 10 foram no primeiro quarto, se eu não estou enganado, ou no começo do segundo, e depois não tomou mais pontos. Encarou um Jangadeiros que estava empolgado por ter feito 40 e zerou. Depois pegou o Imortais, que ok, não é o ataque mais organizado, mas tinha ali jogadores que poderiam fazer alguma coisa e deixou zerado também. Mas vai encarar um ataque que tem aí um jogo terrestre que tá fluindo muito bem. Foram 247 jardas no último jogo. Tem o Fadini que tá jogando bem. Depois da estreia... A estreia como um todo do Mariners não foi boa, né? Mas ele também chegou muito bem no segundo jogo e no terceiro jogo. É um ataque que tá muito redondo. É difícil, é uma missão difícil para a equipe do Carranca, sendo bem sincero. Acho que o Mariners também vai ser testado, talvez seja a melhor defesa que o Mariners vai encarar nesse primeiro momento. Mas é favorito para levar esse duelo, sim. A gente vai falar agora de João Pessoa Spectros e Ceará Caçadores, né? O Spectros está 1-1, o Caçadores está 2-1. Como eu falei no último vídeo que também saiu lá no Instagram, é o verdadeiro teste para essa equipe do Caçadores agora e para o Spectros também. Por quê? Encararam Tritões, as duas equipes encararam Tritões, que é uma das sensações desse ano. É uma equipe que está jogando muito bem, está fazendo muito estrago, e as duas equipes perderam para esse Fortaleza Tritões. O Spectros ficou muito mais próximo de conseguir vencer que o Caçadores, isso também é óbvio. Então, eu acho que é um termômetro muito bom para o Caçadores esse jogo, e para o Spectros também. Porque o Caçadores não é o mesmo do primeiro jogo. O Bradley está muito mais solto, a equipe se achou muito mais, corrigindo pequenas coisinhas no segundo e no terceiro, mas vai encarar um adversário muito mais forte do que o Ferds e que é o Caia-Sabres. Então, é um jogo que eu quero muito ver. Eu acho que o aspecto físico do Spectros pode pesar muito, porque o Caçadores não conseguiu correr com a bola nem parar o jogo terrestre do Tritões. E o Spectros conseguiu anular esse fator do Tritões. Então eu acho que é um jogo que de repente ele pode se amarrar muito na trincheira a favor da equipe de João Pessoa, né? Porque, obviamente, quando você tem um quarterback como o Nick Rooney, você vai querer passar a bola, você vai querer produzir, mas é um time muito experiente. Se sentir que o melhor caminho vai ser correr com a bola, vai correr com a bola, tem bons running backs, e pode tirar proveito disso durante toda a partida, né? Eu acho que a OL, inclusive, vai ter mais um desafio interessante olhando para o jogo aéreo, porque sofreu contra o Tritões, sofreu também contra o Scorpions. Nick Rooney teve que improvisar muitas vezes para não ser sacado, e vai encarar uma defesa que jogou bem os últimos 2 jogos, né? Olhando mais uma vez para o jogo que o Spectre ganhou contra o Scorpions, foi um ataque que demorou um pouco para clicar. As primeiras campanhas a equipe não estava tão ligada, né? No terceiro, quarto período a equipe se soltou, fluiu e também aí conseguiu deslanchar, mas o Scorpions fez frente no começo do jogo, conseguiu anular bem ali. Obviamente o ataque não funcionava porque a defesa do Spectros jogou muito bem,
E é um jogo que eu tô bem curioso. Para mim, o Spectros é favorito, porque eu acho que esse jogo pode embolar no front, e aí o Spectros tem uma vantagem. Mas esses caçadores tem o Bradley jogando bem, vai encarar uma secundária que ainda tá se acertando, para mim, essa secundária do Spectros. Então, é um confronto interessante, eu acho que é um duelo muito bom. É mais uma vez um termômetro para as duas equipes, porque esse Tritões hoje ele é o time a ser batido, porque venceu Spectros e Caçadores. Então, é um duelo interessante para a gente ver o que essas duas equipes podem fazer, até olhando para o cenário de playoff, né? Para ter, de repente, uma preferência de mando ali, se encararem de novo, né? Ou contra outras equipes. E para o jogo, e para a defesa do Caçadores, né? Como eu falei muito do front, mas é um jogo interessante também para ver o Kalik Bell, né? Eu coloquei aqui o nome dele como um destaque, porque foi um cara que tá com mais de uma interceptação por jogo, né? Então é um cara que, se o Nick Rooney errar um pouquinho, ele vai conseguir capitalizar, né? E a defesa vai ter um trabalho muito grande com o Nick Rooney, né? O Nick Rooney é um bom passador, né? Obviamente, é ótimo passando a bola, a gente já viu isso, mas ele mostrou muito dessa versatilidade dele para não necessariamente correr, mas para estender jogadas, né? E você tem ali Cox nesse ataque, que é um cara que vai ficar livre, Ramalho, que jogou bem no último jogo, a gente tem outros caras ali que podem aparecer bem. Então vai ser um desafio muito grande para essa equipe do Caçadores, né? Mas talvez seja o duelo mais... Não vou dizer que eu tô mais ansioso, porque a gente vai ter ali outros jogos legais, mas é um jogo para mim que eu tô bem dividido, mesmo achando o Spectros favorito. Seguindo na Conferência Nordeste, a gente tem Parnamirim Scorpions e Jangadeiros. As duas equipes estão com uma campanha igual, né? Uma campanha de 1-2. O Jangadeiros, que perdeu na estreia, conseguiu no segundo jogo se achar mais, no terceiro sentiu muito a saída do AJ Lee, uma saída muito repentina. Falei sobre isso no último vídeo, né? Uma questão pessoal e familiar dele. Então a gente torce, inclusive, para que esteja tudo bem com o jogador e com a família dele. E quem sabe no ano que vem ele possa voltar para o Brasil. Mas, para esse jogo, a equipe vai ter a estreia do Dimitri, né? O Dimitri chegou também, né? Logo depois da saída do AJ Lee, não pôde jogar no último jogo, também é running back. Então, traz aí de volta um Q a mais para esse ataque terrestre, né? Que fez falta no jogo da Cavalaria, né? E o Tamarius claramente sentiu essa falta também, porque, né, usou bem o AJ Lee passando a bola. E vai encarar um Parnamirim Scorpions que vem de um jogo contra o Spectros, que a defesa conseguiu atuar bem no primeiro tempo, conseguiu ali no segundo também forçar algumas paradas, forçou ali muitos erros da equipe de uma pessoa, mas não capitalizou. Teve 2 idas à red zone que saiu com 0 pontos. É um ataque que cada vez que eu vejo, né, e assim eu entendo que é um cenário ideal você ter um ataque equilibrado, mas é ruim quando a gente vê que se o terrestre não entra, o aéreo não funciona, e se o aéreo não funciona, o terrestre não entra. Então, assim, é um time que é muito mais dependente que as duas fases do ataque funcionem do que outros, né? Do que Fortaleza Tritões, do que Spectros, do que Caçadores, né? A gente viu aí times que conseguiram correr melhor com a bola, porque o jogo aéreo não estava entrando legal, e outros que conseguiram passar porque o jogo terrestre não estava funcionando. O Scorpions ainda não tem isso. É um time que precisa que tudo esteja bem alinhadinho ali para operar legal, né? Então vamos ver o que a equipe consegue fazer para esse jogo, vamos ver o que traz de plano ali para o Mariota, de repente usar ele como elemento terrestre, ou como desenvolver um jogo aéreo que seja mais fluido para ele, né? A defesa vai encarar um ataque que tem um bom quarterback, um ataque que está jogando bem, que tem ali o Bullet, que apareceu bem no último jogo, o Zé Vitor, que apareceu bem no último jogo, tem um running back novo aí no elemento, então entender a velocidade desse cara é um desafio interessante para essa defesa, mas que vem de uma partida onde conseguiu mostrar bons momentos, né? Então é uma partida bem interessante para essas duas equipes que ainda podem brigar por playoff, né? Então com uma campanha de 1-2, quem perder esse jogo, imagino que vai ficar bem longe dessa disputa, mas vai ser interessante, né? Desse jogo, eu acho que é isso, né? Tô até dando uma olhada aqui. E para a defesa do Jangadeiros, é um duelo interessante porque sofreu muito no jogo aéreo contra o Cavalaria. Então pode ser um jogo que o Scorpions consiga basear mais nesses passes, e a defesa dos Jangadeiros obviamente precisa corrigir esses pontinhos que a gente viu no último jogo, né? Mas é um duelo interessante, talvez seja um duelo que não chame tanta atenção numa semana que a gente tem Spectros e Caçadores, Vilers e
e Dragons, né? Corinthians e Croco, mas é um duelo interessante também ali pela Conferência Nordeste e tem um impacto e um peso muito grande olhando para os playoffs da competição. Indo para os últimos 2 jogos da BFA, a gente tem Caucaia Sabres e Fortaleza Tritões. É um jogo que, sinceramente, eu vou ser bem breve. O Fortaleza Tritões está invicto 3-0, o Caucaia Sabres está 0-3. Falei que, para mim, o Sabres, os 2 jogos que a equipe de Caucaia tinha chances ali mais reais de ganhar, passaram, né? Que foi a Alferes e o Scorpions, onde a equipe foi penalizada por faltas, foi penalizada por falta de ritmo de ataque e depois vai ficar muito difícil, né? Porque tem caçadores, tem tritões, tem espectros e é muito complicado a gente ver uma equipe que erra em coisinhas básicas ainda, bater de frente contra esses 3 times que são potências aí do Nordeste, né? Inclusive, perdeu para o Caçadores no último jogo, né? O que pode talvez pesar? Eu acho que não pesa, mas pode pesar. O Tritões jogou na semana passada, então não teve ali descanso entre um jogo e outro. O que me surpreendeu também porque o time não tirou o pé na semana passada, né? Quando jogou contra o Alferza, né? Então a gente viu o time jogando com os titulares até o final. A gente viu o Hobbs aparecendo muito, teve 4 touchdowns. Inclusive tem uma história legal do Hobbs que eu quero contar no Instagram um dia para vocês. Mas assim, o que pode pesar é de repente a equipe tá um pouco ainda cansada, mas eu imagino que não, né? E o Sabres vai ter que fazer um jogo muito redondo dos 2 lados da bola, um ataque que vai beirar o perfeito para conseguir ser competitivo. E a defesa vai ter um grande desafio, porque vai encarar um ataque que passa muito bem a bola, que tem um quarterback que corre e passa muito bem, tem recebedores que estão jogando cada vez melhor, uma linha ofensiva que também, que a cada jogo que passa, a gente vê mais espaços aparecendo. Então é bem complicado. A equipe pode capitalizar em errinhos mentais que o Tritões teve, né? O Tritões teve 2 turnovers ali no último jogo, num bad snap que o Quentin não conseguiu ficar com a bola e num muff, num punch. Então, são as situações para o Caucaia Sabres, né? Tem que ver como que vai ser a questão de QB, se vai ser o Fialho, se vai ser o Príncipe, porque eles acabaram rodando um pouquinho dos 2 no último jogo, mas é difícil, né? Teve só 55 jardas totais no último jogo contra o Caçadores, né? Então isso também tem que ser levado em consideração. Mas para mim a gente tem um favorito muito óbvio nesse jogo, que é o Fortaleza Tritões, né? Que tá caminhando aí para ser um dos favoritos da BFA, inclusive. Para fechar, temos União da Serra e Santa Maria Soldiers, né? União da Serra 0-1, Santa Maria 1-1. União da Serra volta a campo depois da meia final da Taça Brasil, onde teve toda a confusão, onde teve tudo o que aconteceu. Eu particularmente não vi nada pós, né? Se teve mais alguma repercussão além do que a gente viu no dia das equipes. E assim, é uma equipe que volta para campo com os mesmos problemas do que a gente já tinha visto na estreia contra o Rex e que a gente viu nos 1 quarto e meio contra o Vailers. Dominic White tem um braço bom, mas ainda não está conectado com seus recebedores e tivemos alguns drops também no jogo contra o Vailers e isso acaba pesando e afeta demais. A linha ofensiva não dando tempo para o Dominic White conseguir processar muitas jogadas, então a equipe ou consegue melhorar a linha ofensiva ou adapta ao seu jogo, né, e vai encarar uma defesa que gera muita pressão, né, que tem ali um front interessante para conseguir deixar o Dominic White desconfortável. O Dominic White pode usar mais do fator como um possível corredor ou o elemento de estender um pouco mais as jogadas para tentar achar espaços. Né, olhando para a defesa da equipe do União agora, é uma defesa que deu espacinhos no jogo terrestre sem ceder jogadas explosivas, né? E no jogo aéreo tem alguns errinhos básicos ainda que a gente vê, né? E Santa Maria tem ali o Douglas no comando do ataque, que é um cara que eu sempre falo que eu gosto muito de ver jogando, é um cara que sabe ler bem defesa, é um cara que sabe atacar nos errinhos da defesa. Então a secundária vai ter que ter um jogo muito bom para entender os estímulos que esse ataque de Santa Maria tá te dando, para você entender a hora de atacar a bola, o posicionamento da sua secundária, não comprar ali talvez alguns pumps e coisinhas bem pontuais, mas que se você errar, um time como o Soldiers vai te punir, né? Inclusive para mim o Soldiers é favorito para esse jogo, né? Mas olhando para a equipe de Santa Maria, é um jogo para a equipe mostrar serviço, sendo bem sincero, porque na estreia contra os Tepos, sofreu mais do que eu imaginei que ia sofrer. Aí teve o jogo do Rex, onde a defesa te deu condições de você ganhar o jogo. A verdade é essa, a defesa deu condições, deu ali
segundas e terceiras chances para o seu ataque pontuar, mas a gente viu uma OL que foi dominada, né? O Rex simplesmente se adaptou e dominou, né? O jogo aéreo do Soldier se adaptou, usou um pouco mais de rotas cruzadas em passes curtos, teve alguns passes longos ali que a equipe conseguiu capitalizar, mas você não conseguiu transformar isso necessariamente em pontos. Teve um errinho ali de special team que virou um touchdown. O momento indo embora numa interceptação. Então, eu acho que esse jogo é um jogo para o Santa Maria tentar, de certa forma, mostrar trabalho, sabe? Realmente ter um jogo ali onde muita coisa dê certo para você virar na segunda-feira e falar, bom, beleza, voltamos a um status do que a gente pode ou não realmente fazer. Acho que o União pode oferecer uma resistência legal? Pode, mas eu acho que se tem uma partida que Santa Maria pode mostrar e trabalhar mais, provavelmente é essa. E a defesa tem que ficar atenta, porque vai encarar um quarterback que tem um braço bom e que, se conectar com os recebedores, vai ser um problema em passes longos, né? Porque o cara tem um braço muito forte, o Dominic White. Mas, no geral, é isso. Eu acho que o Santa Maria tem uma estrutura dos dois lados da bola para controlar, vai encarar um adversário que ainda está tentando se achar, teve muitas mudanças nesse União da Serra, e eu acho que um pouco do jogo é isso. Claro, quando o jogo começa, tudo pode mudar. Pode ter questão de quarterback de um lado, de outro. O time veio sem 10 caras e ninguém sabia. Tudo isso afeta. Mas eu acho que é um jogo para Santa Maria chegar e, de repente, se reafirmar, vamos dizer assim. Sabe? Ver um pouco mais do que a gente viu no primeiro semestre dessa equipe dos Soldiers. Virando a chavinha agora para o Brasileirão de Futebol Americano, né? Campeonato organizado pela Confederação Brasileira. Vão ser 7 jogos esse final de semana, seriam 6, mas o jogo entre HP e Brown Spiders foi adiado por conta das chuvas lá no Paraná, então esse jogo mudou para essa semana, né? Não afeta tanto o calendário das equipes, então conseguiram fazer esse adiamento. Temos jogos da D2 e jogos da D1, e vamos começar falando dos jogos da D2, né? A gente tem amanhã, né? Eu tô gravando na sexta, amanhã, 10 horas da manhã, Vikings Futebol Americano contra Piracicaba Kenny-Cutters. Estou nesse jogo amanhã, inclusive, também. Então, mais uma oportunidade para ver essas duas equipes que mostraram bons sinais no primeiro jogo, mas que foram derrotadas, né? O Cutters perdeu para o Goiânia Saints, o Vikings perdeu para o Ocelotes, né? Um grupo que ainda tem o Sorocaba Vipers, que estreia na semana que vem contra o Goiânia Saints lá em Goiânia. E é um duelo que eu tô bem curioso. Eu acho que o Vikings é favorito por conta da sua defesa. Acho que vai encarar um ataque que tem um QB muito bom, que é o Iago, mas vai encarar um ataque que deu muitos tiros no pé e a defesa do Vikings consegue capitalizar. Tem uma defesa que conseguiu evitar grandes ganhos de jardas de um ataque que no primeiro jogo que corria bem com a bola, que tinha 2 americanos aparecendo ali pela primeira vez. Então, é uma defesa muito interessante, mas obviamente que esse favoritismo, né, que eu vejo, passa 100% de esse ataque conseguir ter mais tranquilidade e trabalhar melhor. Foi um time que estava muito nervoso no jogo do Ocelotes, né? Deu ali um touchdown de presente, né? Deu a bola na linha de 1 jarda para o Ocelotes conseguir capitalizar. O ataque tem velocidade, tem versatilidade, mas tem que ter produção, né? Não adianta você ter ali uma jogada com o Palermo, uma jogada com o PH, uma jogada ali com o Fanasca, que agora está nesse backfield, com outros caras ali, e você não transformar isso em pontos, você não transformar isso em ritmo e tudo mais, né? Então, é um duelo interessante. Eu acho que o Vikings tem boas janelas, vai encarar uma defesa que não conseguiu se ajustar muito com o Goiânia Saints fez, e vai encarar um ataque que, ao vivo, eu tive uma percepção de um Vikings muito mais rápido, ofensivamente, do que o Goiânia Saints. O Saints parece ser um time que tem ali um pouco mais de solidez, né, fisicamente falando, mas não necessariamente tanta velocidade, uma vez que seus recebedores estão com a bola na mão. Tem alguns caras rápidos ali, mas eu vejo o Vikings até como uma característica dessa equipe de Mauá, né? É uma equipe que se propôs a ser leve e rápida, né? Então, é um jogo interessante. Para a equipe do Cutters, né? Eu falei, o Iago trouxe um jogo bom, foi interceptado, se não me engano, 2, 3 vezes, porque é um cara que confia demais, né? E tem alguns momentos que essa confiança podem acabar virando interceptações, mas ao mesmo tempo é um cara que achou aquele touchdown maluco no primeiro jogo, num bad snap. Então, se você tem um cara como esse, você vive e morre por essas jogadas, né? Então, isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Eu gostei muito do que eu vi do Iago, fazia tempo que eu não vi o Iago jogando até com uma vontade, né? Ele, inclusive, até tomou uma falta ali depois do touchdown, realmente, na comemoração.
Então eu acho que ele traz um pouco desse espírito para esse jogo e pode ser um diferencial. Se o ataque não dar esses tiros no pé, conseguir de repente ali com o Raj no backfield estabelecer um pouco do jogo terrestre, o Iago pode soltar bem, os recebedores podem aparecer bem e a gente pode ter um jogo bem diferente. Acho que o Vikings tem mais elementos, mas é um jogo muito, muito interessante. E, falando de quarterback, pra gente fechar esse vídeo, a questão do quarterback do Vikings, pra mim, ela vai ter um peso muito grande. Se vai ser o Renatinho, se vai ser o Vela, se vai ser o Hamel, quem que teoricamente vai ser o cara nesse ataque, né? Que eu falei no outro vídeo, não vejo o Vikings necessariamente desesperado por um cara, até porque está testando vários caras, então não vejo um desespero mas você precisa definir quem é o cara, né? Se você tem 2 quarterbacks, você não tem um, se você tem 3, você também não tem um. Então você tem que decidir realmente quem é o cara que vai comandar esse ataque o resto do Brasileirão. Dando continuidade, a gente tem Caraguá Ghost Ship e Assis Captains, né? Jogo que vai rolar domingo de manhã lá na Arena Toca do Gato. Infelizmente não vou poder estar lá, queria muito estar lá. São 2 equipes que eu quero muito assistir. Esse Caraguá com mudanças ali na posição de quarterback e esse Assis que a gente não vê desde o wildcard da SPFL. É um duelo muito interessante. É o jogo que as 2 equipes têm mais chance de ganhar, na minha opinião, né? Olhando até para o restante do grupo. O Caraguá tá 0-1, né? Perdeu para o Londrina fora de casa na estreia. O Assis vai estrear agora. Então, e é um grupo que tem Spartans, que tem Avengers. Então, eu acho difícil as equipes conseguirem vencer esses outros jogos. Então, é o jogo mais próximo para essas equipes, nesse momento, obviamente. Não tendo jogos do Assis para a gente analisar desde a SPFL. É o jogo para as 2 equipes que elas têm mais chance de vencer. Começando pelo Assis, né, até por ter sido uma equipe que a gente tem menos material para falar, é uma equipe que chegou na SPFL com um estilo de jogo bom, assim como a gente sempre vê de equipes do interior. Equipe física no front, no ataque, na defesa, conseguindo capitalizar ali de certas formas. Tem um ataque que quer passar mais do que correr com o Thiago, se ele continuar sendo quarterback, mas não é um time que parece ser tão... Como que eu vou dizer, né? Tem um volume interessante, mas não parece ser um time que tem tanta organização ainda do que está fazendo no seu ataque, né? Eu senti muito isso quando a equipe perdeu para o Corsários, porque passou a bola ali no final do jogo quando não precisava e tomou uma pick six. E assim, sendo bem sincero, é uma coisa que o Assis vai desenvolver com o tempo. Foi a primeira competição do time SPFL. Então, entendam que quando eu tô falando isso, é no sentido de experiência de jogo, né? Você desenvolver essa organização do seu ataque, né? Entender o tipo de chamada, quando fazer passe longo, quando fazer passe curto, quando correr com a bola porque o relógio é seu amigo, quando não correr com a bola porque o relógio não é seu amigo. E eu acho que o Captains vai desenvolver isso com o passar do tempo, com o passar dos jogos, né? Mas é um time que tem um volume interessante passando a bola, né? Tinha o Jim, que foi um cara que me chamou muita atenção na SPFL, a conexão dele com o Thiago, mas tem outros caras muito interessantes ali, né? Tem o Anderson Gussen, que joga como running back, como tight end. Acho que ele pode produzir até mais como running back, né? Colocando a bola na mão dele mais rápido. E vai encarar um Caraguá que sofreu muito nos passes contra o Londrina Bristolbacks, né? O Londrina tirou proveito de um Caraguá que não se ajustou muito ali no jogo aéreo, né? Tentou jogar um pouco mais afastado para não levar passes longos, acabou levando muitos passes curtos, né? E tem que se ajustar, né? Eu falei que esse Caraguá também tá aprendendo muito, né? Então vai ter que ajustar jogo a jogo, drive a drive, o que quer fazer na sua secundária. E acho que quando vai encarar uma equipe que tem um volume bom passando a bola, é uma oportunidade para você fazer isso. É uma equipe que tem que corrigir erros de special team, né? Teve safety de punch, teve ali alguns outros errinhos que a equipe tem que ficar de olho, né? E o ataque, eu tô bem curioso. Eu gostei muito do que eu vi do Eric e do Thor. Eu acho que são 2 caras ali que durante o Brasileiro talvez vão dividir muito, né? Pro Gui entender quem é o cara, né? Para esse ataque. É um duelo interessante para essa equipe que vai encarar uma defesa que tem uma fisicalidade legal, né? Então o jogo terrestre vai ser posto à prova mais uma vez. Jogo terrestre que não apareceu contra o Londrina e que é característico para essa equipe de Caraguá jogar bem. Ainda mais para você não forçar o seu quarterback que está se adaptando à posição a ter que passar a bola ali 30 vezes por jogo. Então, se você conseguir estabelecer um jogo terrestre, um jogo de passes curtos e tudo mais, você consegue, de repente, ir soltando um pouco mais o seu quarterback, né? Eu até comentei que me estranhou como o Eric afundou muito em alguns passes, né? Ter tantas jogadas verticais ali numa primeira partida, mas eu acho que é muito fruto de adaptação, né? E para o Caraguá, talvez a diferença seja
É um time que jogou mais recentemente, então já passou o nervoso de estreia, apesar de ser a estreia em casa, e vai encarar esse Assis, que também é uma equipe que ainda é bem inexperiente no 11 contra 11, em competições assim oficiais, né? Mas é um duelo interessante para mim. Caraguá é favorito por alguns aspectozinhos de detalhes, mas é um jogo que para mim vai ser bem parelho. Para fechar D2, a gente tem Macaé Oilers e Tigres Futebol Americano. Macaé tá 1-0, Tigres estreia, né? As equipes estão num grupo que tem Macaé, Captains e Tigres, né? As equipes se encaram 2 vezes cada, né? Então a gente vai ter um jogo em casa e um fora contra os outros 2 do grupo, né? Até uma dinâmica bem simples. Mas é um jogo bom para essa equipe do Oilers, porque ela pode de repente abrir um 2-0 e se estabelecer como líder desse grupo, né? E realmente construir uma vantagem para garantir uma ida direta aos playoffs, né? Sem ter que ficar fazendo muita conta de matemática, né? Lembrando que os líderes avançam direto. E é um time que eu senti que a gente poderia ter visto mais, né, na estreia contra o Captains. Assim, eu senti que o ataque tinha potencial para mostrar mais, mas talvez estava sendo nervoso de o primeiro jogo do ano, de ser estreia e tudo mais. Então, um ataque que foi se soltando, mas eu acho que pode trazer mais, né? E uma defesa que fez um jogo praticamente perfeito, né? Encarou um Captains que também não tinha uma identidade, né, ofensiva e não quis saber, conseguiu controlar o jogo e capitalizar muito bem. Vai encarar um Tigres que se despediu do Campeonato Mineiro na semifinal, né, naquela derrota para o América, onde a defesa sofreu contra o jogo aéreo, sofreu contra o jogo terrestre, então é uma defesa que tem que se remontar mesmo para encarar um time como o Macaé, que não tem ali uma predisposição muito grande a vamos passar muito, ou vamos correr muito, tem um ataque bem equilibrado. E é um Tigres que passou bem a bola, né, na semifinal, né? A gente viu ele quase 200 jardas naquele jogo, mas é um time que está há bastante tempo sem jogar, né? Eu tive algumas informações que é uma equipe que perdeu alguns jogadores, né? A gente sabe do Sagat, obviamente, né? O Sagat foi pro América, inclusive já até jogou pela BFA, mas assim, parece que teve mais algumas perdas ali, então é um time que ainda pode estar se remontando em alguns aspectos, né? Então é um duelo muito interessante. Vamos ver se o Gustavo vai ser o quarterback, né? O Gustavo, para mim, era o cara que dava mais chances da equipe vencer jogos, né? Por conta da versatilidade, de estender jogadas. A gente pode ter um plano de jogo mais focado em também ele correndo com a bola, né? Eu sei que eu falo isso para praticamente todos os times que tem quarterback com velocidade, mas é uma realidade. Se você tem esse cara no seu elenco e ele sabe fazer isso, você tem que usar. É simples, né? Não tem por que você não fazer isso. Mas eu acho que desse jogo é isso. Eu acho que o Macaé é favorito, joga em casa, tem um time mais equilibrado e vai encarar um Tigres que talvez esteja ali com mais mudanças, né, de perder jogadores do que chegadas, né? Então vai ser um duelo muito interessante. Passando agora para D1, né, a gente vai ter 4 jogos, né? Todos vão ser estreias, todo mundo vai estar estreando. Temos 2 jogos pelo grupo A e 2 jogos pelo grupo C. Vamos começar pelo grupo A, né, onde a gente tem HP Football e Brown Spiders. Falei bastante desse jogo na semana passada, né? Então, assim como no boletim, eu não quero me estender muito, né? O HP, a gente sabe que, além do Kudeba, perdeu vários jogadores dos 2 lados da bola. É uma equipe que tem consciência disso. Então, é um duelo para adaptar, é um duelo para entender o que vai ser a cara desse ataque, pra gente, obviamente, né? Entender o que eles estão trabalhando desde a saída do Kudeba. É um jogo que a defesa vai ter que fazer um papel tão bom quanto fez na semifinal, né, do Paranaense quando encarou o Brown Spiders, né, que vai ter que realmente parar esse ataque do Brown Spiders de alguma forma o tempo todo, de repente conseguir forçar turnovers e posicionar o seu ataque ali para situações melhores, mas que vai passar muito do que a gente vê desse ataque. Vamos ver o que esse ataque vai trazer, o que muda, quantos caras no final das contas realmente saíram dessa equipe do HP, e vai ser um duelo bem difícil para essa equipe logo na estreia. Para o Brown Spiders, não muda da análise da semana passada. 8 chegadas, que a gente sabe até agora, dos 2 lados da bola. É uma equipe que, se entendeu o que fez de errado na final do Paranaense, pode ser um time muito interessante nesse grupo A. Pode ser um time que vai brigar aí para ficar com a segunda vaga, nesse momento, com o Croco sendo o franco favorito. Então, é um ataque que precisa de mais ritmo, precisa ritmar mais. A defesa tem esse desafio de entender o que o HP quer fazer e se ajustar a isso.
Claro que tem muita gente que vai falar, mudou o quarterback, então é mais fácil, mas de repente o HP traz ali uma forma diferente de correr com a bola, traz um plano de jogo que no começo pode surpreender muito e a equipe pode pontuar. Então é muito importante que desde a primeira campanha o Brian Spiders entenda, né, com jogada a jogada, como se proteger. Né? Eu falo que às vezes você pode ter uma situação de ter uma defesa mais prevent, né, um conceito mais de prevenção, e de repente tomar ali algumas corridas, tomar uns passes curtos, mas você conseguir identificar o que o adversário quer fazer para que durante as outras campanhas, os 3 quartos restantes, né, vamos usar o primeiro quarto como parâmetro, você consiga não ser mais punido, né? Porque de repente você pode começar o jogo ali com o pé na porta e porque você quer mandar blitz, você quer se arriscar demais, e de repente a equipe consegue ali arrancar 1, 2 touchdowns e o jogo fica totalmente diferente. Mas desse jogo é isso, o Brian Spiders para mim é favorito, mantém o palpite de 21-7. E indo para o outro jogo do grupo A, né? Inclusive já lembrando, né? O jogo entre Corinthians Steamrollers e Curitiba Crocodiles, né, vai rolar sábado, 5 horas da tarde, e é o jogo transmitido pelo canal GOAT no YouTube, né, o jogo transmitido com exclusividade lá no canal GOAT. É muito importante que a galera que não esteja lá no estádio fique na transmissão. Deixe o seu like, participa, comenta, vê o jogo por lá, porque é muito importante, né? A gente está chegando aí num canal novo, né? A gente está vendo tudo que está rolando, né? Em questão de streams, em questão de empresas, estão abrindo oportunidades ali para outros esportes e o canal GOAT está dando essa oportunidade para o futebol americano. Então é muito importante que a gente consiga dar uma audiência legal para esses jogos, que a gente consiga engajar legal em rede social quando tiver publicações dos caras, para que outras pessoas possam ver, para que o próprio canal GOAT possa entender a importância e o tamanho do futebol americano, para que a gente consiga sempre desenvolver coisas muito legais aqui para o nosso FABR. Mas vamos falar do jogo, né? E vamos falar do elefante na sala, né? Ontem começou a ter alguns burburinhos e barulhos sobre a saída dos caras que vieram do Timbal Rex no primeiro semestre para o Curitiba Crocodiles, né? Estamos falando de Bassani, de Nazgul, de Carneiro, de Polastri, de 7, 8 jogadores, se eu não estou enganado. Falei com o pessoal da equipe do Curitiba Crocodiles, fui falar com o Adam, inclusive queria agradecer muito o Adam pelas respostas ontem. Os jogadores realmente saíram, foi uma saída bem amigável, pelo que o próprio Adam falou. Ele explicou todas as situações dos caras saindo de lá, do aspecto de viagens, de tudo mais, né, de serem caras que tem ali uma história dentro do FABR, também tem uma questão pessoal também dos caras com relação à família, né, e tudo mais. Não vou entrar tanto nesse mérito, mas, pelo que eu entendi, foi uma saída ok, né, que jogadores e equipe não conseguiram chegar num consenso para que todos ficassem, então eles saíram. De certa forma, pelo que eu entendi, foi uma coisa tranquila, e eu confirmei isso com o Ada, né, não tive a oportunidade de falar com os jogadores em si, mas da parte do Curitiba Crocodiles foi essa informação que eu tive, né? Não tive informação oficial, como eu disse, de para onde todos vão. Existe a conversa de que eles estão com o Almirantes, mas como eu falei, não temos nada oficial, então não adianta a gente sair daqui falando aos 4 ventos que tem alguma coisa, porque oficializado a gente não viu nada. E um outro aspecto para esse jogo também muito interessante, que o Adam me confirmou, é que o Lucas será o quarterback titular dessa equipe. E isso é muito interessante, né? Eu quero falar mais detalhadamente disso depois desse jogo acontecer, mas é um desafio muito legal para o Lucas, porque até o Bassani chegar, o Lucas foi o titular nas primeiras rodadas do Paranaense, dividiu um pouco ali com o professor X, mas o Lucas é que foi o cara titular. A gente viu o Lucas jogando bem no Sub-20 do Paraná contra São Paulo, e eu acho que ele pode levar esse time longe, né? Eu acho que tem um aspecto de experiência que pode pesar, talvez uma pressão ali de uma estreia de brasileiro e tudo mais, mas eu vou deixar para falar isso melhor depois que o jogo passar. Mas eu tenho boas expectativas com o Lucas no comando desse ataque nesse primeiro jogo, né? O próprio Adam falou, quando eu perguntei, né, se a ideia era rodar o Lucas ou o que ele ia falar, ele falou, o Lucas é o nosso quarterback, posso trazer ou posso não trazer alguém, né? Então, em primeiro momento, a equipe vai dar essa oportunidade para o Lucas. E eu acho isso muito bom, porque é a prova do time desenvolver base. Se ano passado a equipe foi campeã com o field goal do Balca, né, que era um menino de 19 anos, ele trouxe um brasileiro para a equipe, por que não dar essa oportunidade para um menino que, quando jogou bem?
né? Então, esses são dois aspectos interessantes para a gente olhar para esse jogo da equipe do Croco. Para o Corinthians Steamrollers, é um jogo obviamente muito difícil, é um jogo fora de casa, é um jogo contra o atual campeão nacional, atual campeão do seu estado, mas o Steamrollers se despediu da SPFL jogando bem, né? Depois de uma fase de grupos muito inconsistente, de um jogo de playoff contra o Spartans, que aconteceu tudo o que aconteceu, chegou numa semifinal contra o Dragons e ficou a um detalhe de ser um finalista. O ataque com o Lee e o Brian ali como coordenador, né, ajudando ali nas chamadas do ataque. A gente viu um ataque que variou mais, a gente viu um ataque usando melhor ali seus elementos, né, usando o Camara na hora certa, usando o Flauzino na hora certa, usando o Carioca na hora certa, usando o Ferrari também na hora certa. Uma linha ofensiva que é muito inconsistente, eu acho que isso vai ter um peso muito grande, porque vai encarar uma defesa que é muito física. Mas a gente viu um Corinthians interessante. Não sei se é um Corinthians que vai ter o necessário para bater de frente com o Curitiba Crocodiles, mesmo com as saídas. O Croco continua, na minha opinião, sendo um dos 3 candidatos ao título. Mas é um teste interessante para ver o quanto o Corinthians manteve daquele gás da SPFL agora para o Campeonato Brasileiro, né? Então é um duelo interessante. Mas é um duelo bem complicado, porque vai encarar um ataque que é muito físico, que corre muito bem com a bola, e esse é um problema para o Corinthians Steamrollers, encarar equipes físicas. O Steam é uma equipe um pouco mais leve, que não consegue fazer frente em jogos muito físicos. Vai encarar uma defesa que é muito física, que rouba muita bola. Então é um jogo que o Corinthians vai ter que realmente desenhar muito jogada a jogada para você conseguir vencer, né? É um duelo difícil, é um confronto muito complicado para ser logo na sua estreia fora de casa contra o atual campeão, mas se a equipe quer ir longe, vai ter que vencer esses caras ou vai ter que fazer frente para esses caras em algum momento. O Croco é favorito para mim, como eu disse, eu acho que a atuação do Lucas ela vai ter um impacto de como ele se sente na hora, mas é uma equipe que se de repente o Lucas não ficar confortável, vai dar para correr bem, vai dar para usar de passes curtos, não vai necessariamente depender do Lucas de, entre aspas, colocar a bola embaixo do braço para resolver. Não é esse jogo pro Curitiba Crocodiles. Não acho que o Steam vai oferecer uma resistência tão grande. Mas é um jogo para a defesa, de repente, tentar forçar esse erro do quarterback novo, né? De repente, usar mais de blitz, né? Tentar forçar que esse cara solte a bola antes, tentar nas primeiras campanhas chegar ao quarterback para você realmente tentar quebrar um pouco, talvez até do lado mental da partida, né? Mas o Croco, para mim, ele é bem favorito nesse jogo. Passando agora para o jogo que vai ser domingo de manhã, a gente tem Guarulhos Rhinos e Gama Leões de Judá, jogo domingo em Guarulhos. Outro jogo que eu estarei também nesse final de semana, para acompanhar a estreia das duas equipes, né? Minha primeira oportunidade, se eu não estou enganado, de ver o Gama jogando ao vivo. É um jogo que para mim também tem um favorito bem claro, que é o Rhinos. Apesar de o time ter se despedido da SPFL jogando mal ofensivamente, é uma equipe que agora conta com todas as chegadas do Academy, vai jogar em casa no seu primeiro jogo e vai encarar um Gama Leões de Judá que, apesar da união com o Goiânia Rednecks e a gente ter bons caras nesse elenco, né? A gente tem Buzz, a gente tem o B1, a gente tem o Texugo, a gente tem no comando do ataque o Murphy, né, como quarterback, que já jogou pela equipe em 2019. Eu acho que o Gama tem um aspecto muito preocupante, que foi a mudança de head coach a 20 dias da estreia, né? Que foi a chegada do coach Peter, que é um cara muito veterano, tem uma história com o Flamengo, é um cara que entende muito, mas é uma mudança muito abrupta, muito rápida, e você vai no primeiro jogo encarar um time que, em condições normais, vai produzir bem dos dois lados da bola. Então é um jogo muito interessante, porque a gente não tem o que esperar desse Gama, né? Jogou contra o Arsenal 2 vezes em amistosos, mas a gente não teve muitas imagens desses jogos. Então vai ser realmente a primeira vez que a gente vai conseguir ver esse time de perto jogar. E esse Rhinos, como eu disse, apesar de ter sido uma SPFL bem estranha, né, onde a equipe não conseguiu se achar com o ataque, onde a OL jogou muito mal também, a OL era uma característica boa dessa equipe do Rhinos, foi a pior SPFL do Catulo, indiscutivelmente, mas, como eu disse, tem a chegada de todo mundo, é um time que foca muito no processo, pelo que a gente vê, então, com certeza, usou muito desse tempo entre a SPFL e Brasileirão para trabalhar muito desses aspectos, e talvez até em ajustes, de realmente reconhecer, nosso OL não vai dar esse tempo pra gente, então a gente vai ter que fazer mais isso, ou o que a equipe vai fazer, mas
Eu tô bem ansioso para ver esse jogo. Não acho que o Gama vai trazer um jogo de repente, surpreender com uma vitória, mas o Gama pode trazer um jogo interessante. Mas esse Rhinos, em condições normais, eu acho que deve ter uma tranquilidade nesse jogo. Talvez o começo seja nervoso, uma situação parecida com o que a gente viu contra o Paraná HP, o HP Futebol ano passado, né? Um time que começou nervoso, mas depois foi se soltando e foi estabelecendo muito do que queria. Para fechar o nosso vídeo, finalmente, né, dos 17 jogos, espero que eu não tenha esquecido de nenhum, pelo amor de Deus. A gente tem Rio Preto Vilers e Moura Lacerda Dragons, né? O jogo vai rolar no Teixeirão, domingo, 2 horas da tarde. Vai ter transmissão pelo canal do Vilers, pelo que me falaram, né? Então, para quem quiser ver ao vivo também vai ter a oportunidade de assistir. É um jogo muito interessante, é um jogo muito bom pra gente acompanhar de perto, porque foi a final, foi o Sampa Bowl, né? O que a gente teve a vitória do Vilers por 21-14. O Dragons saiu daquele jogo sabendo que poderia ter vencido se tivesse se ajustado melhor, porque trouxe um jogo físico para correr com a bola, conseguiu estabelecer um pouco do seu jogo aéreo, a defesa conseguiu anular ali da melhor forma possível a equipe do Vilers, né? Mas um Vilers que quando teve flashzinhos capitalizou. E é um jogo que eu acho que tem um pouco desse, sabe, desse sentimento do que aconteceu na final. É óbvio, elementos importantes desse jogo, olhando pro Dragons, é um time que basicamente manteve a galera que jogou na SPFL, perdeu alguns jogadores, não lembro agora de cabeça, mas alguém da secundária acho que foi pro Rex, se eu não estou enganado, talvez tenha perdido mais alguém nesse processo. Tem a questão do Heron, né? O Heron que está com o Ceará Caçadores, mas a conversa que eu tinha escutado é que ele jogaria nos dois, mas o Caçadores também joga esse final de semana, um jogo que também é importante, então vamos ver como é que vai ser, né, com o recebedor. E ele é um cara que estava fazendo diferença nesse ataque do Dragons na parte final da fase de grupos e nos playoffs, ele foi um cara muito importante. E olhando para o Rio Preto Vilers, vai ser o primeiro jogo realmente do Riley Cooper, né? Ele jogou 1/4 contra o União da Serra e um jogo que o Vilers não mostrou muito dele porque não precisava. Correu muito bem com a bola, ele teve até um passe longo que quase foi touchdown com o Thales, teve ali algumas situações que a equipe distribuiu bem o jogo, mas a gente não viu ele necessariamente sendo testado nesse 1/4. Então eu acho que é o primeiro jogo que a gente vai ver do Riley realmente sendo exigido, vai encarar uma defesa que joga bem, que consegue roubar a bola, teve um novato ali que foi um dos líderes, se não o líder da SPFL em interceptações, então é um teste muito bom pro Riley. Para o grupo C, é um jogo crucial, porque vale lembrar que esse grupo tem também o Rhinos, também o Gama, né? E as equipes encaram uma equipe do grupo A. Eu não lembro quem é a equipe que o Vilers encara agora, mas o Dragons encara o Croco, se eu não estou enganado. Então, são jogos complicados que essas equipes vão ter pelo lado do grupo A. E vai ser fundamental para as duas equipes sair com uma vitória nesse jogo, né? Além do Riley, o Vilers tem o Minitron, tem o Ricky Jones, tem todos os caras que voltaram, né? Ou que chegaram para ter um primeiro jogo de fato, né? E eu acho que a chave para esse jogo, assim como foi a final da SPFL, são os ajustes. O Vilers é a equipe que melhor se ajusta com o passar do jogo, né? Talvez, não sei se é a melhor do Brasil, mas uma que toda vez que foi desafiada se ajustou e venceu, né? Então é um jogo interessante, é um jogo que eu acho que vai ser tão parelho quanto foi a final da SPFL. O Vilers para mim é favorito, porque no último jogo o Vilers venceu, mas essas mudanças elas podem ter um peso para que o Dragons consiga sair com a vitória, né? Mas o Vilers também joga em casa, então tem uma viagenzinha ali de 2, 3 horas que a gente sabe que impacta alguns caras, outros não. Mas é um jogo muito, muito bom pra gente ficar de olho, que pra mim é sem sombra de dúvida um dos jogos mais interessantes da rodada pra gente conferir. Bom, gente, mas o vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não tá inscrito, eu vou pedir pra você se inscrever no canal. Por favor, eu peço para vocês deixarem o like, o comentário também e compartilhar com outras pessoas. Me ajuda pra caramba, o vídeo vai ficar aí próximo de 50 minutos, se eu não estou enganado, pelo que eu conferi agora há pouco. Então, se vocês puderem realmente dar uma força, eu agradeço pra caramba, porque é um desafio produzir essa quantidade de conteúdo em um vídeo só, para tentar falar da melhor forma possível de todas as equipes. Se eu dei alguma informação incorreta, eu me peço realmente desculpas, né? Eu busco muito, né? Eu sempre falo que tem o roteiro aqui para deixar tudo mais ou menos alinhado, mas a gente pode errar também. E no mais é isso. Se você quiser me seguir no Instagram, no Twitter, todas as redes sociais estão aqui na descrição. Tamo junto e até a próxima.